Bom, então, para estabelecer conexão do seu programa com o banco de dados, você precisa, em primeiro lugar, conhecer uma coisa chamada Connection String. Connection Strings são específicas de cada fabricante de banco de dados. E tem um problema, não são bem documentadas, não costumam ser bem documentadas. Então, se você precisar de ajuda, e provavelmente vai precisar, um site que eu recomendo é esse daí, ó, www.connectionstrings.com. Então, o que são connection strings? É uma string que tem informações de como se conectar a um determinado banco de dados. Então, tem as informações, qual que é o servidor de banco de dados, qual que é o usuário, senha, se for o caso. Então, para cada tipo de banco de dados, tem uma forma diferente de você escrever isso. Isso é a connection string. Então, aqui o site que eu indiquei, connectionstrings.com, tem informações para diversos tipos de banco de dados diferentes. Um deles é o Access. Então eu vou abrir aqui. Então, de acordo com a versão, de acordo com a forma de conexão, então tem muitas possibilidades. Então esse daqui, por exemplo, usa uma biblioteca chamada, um driver chamado OLEDB 12. E como a gente está usando o Access 2000, a gente tem que usar esse daqui, OLEDB 4.0. Então, quando eu falei para vocês que era para criar com o banco de dados para a versão 2000 do Access, a diferença estava aqui, a forma de se conectar. Se você quiser criar um banco de dados para um Access 2007, 2013 ou qualquer outro mais moderno, pode. Só que aí você vai ter que usar o driver OLEDB 12. Né? Então, ó, em algumas versões pode mudar o tipo, a extensão do banco de dados. Então, a string de conexão é algo parecido com isso daqui. Só que a gente não vai decorar, eu não vou copiar daqui. Mas se você não souber como fazer, esse é um primeiro caminho. Então vamos lá no Visual Studio e vamos criar por lá a nossa string de conexão. Bom, mesmo aqui no Visual Studio tem diferentes formas de você criar a string de conexão. A gente poderia ter copiado o código daquele site lá e colado ele direto no código em C# que a gente vai escrever. E feitas as adaptações que forem necessárias. Uma outra forma que eu vou mostrar aqui é um pouco mais automatizada. Então eu vou abrir aqui, ó, procurar aqui, ó, projeto, adicionar nova fonte de dados. Então o banco de dados que nós criamos e que a gente quer acessar vai ser a nossa nova fonte de dados. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui uma tela de onde o aplicativo obterá os dados de um banco de dados. Então avançar. Qual o tipo de dados? É um conjunto de dados. Avançar. Aí ele traz aqui, ó, eu tenho que criar então uma nova conexão. Pode ser que já apareça algumas conexões aqui se você já tiver criado algumas antes. Mas eu criei o projeto, não criei nenhuma ainda, então eu tenho que clicar aqui, nova conexão. Esse erro é de configuração do meu projeto, não tem nada a ver, o seu não deve acontecer isso. É que eu tinha drivers instalados do MySQL aqui. Então aqui, ó, qual o tipo de banco de dados? É o SQL Server? A sua fonte de dados? Não. Então vamos clicar aqui em alterar. A fonte de dados que a gente vai usar é do tipo banco de dados do Microsoft Access. Então a hora que eu escolho o tipo aqui, ele muda o provider aqui, ó, ou driver. Então, se você escolhe o SQL Server, ele vai selecionar o driver para o SQL Server. Se escolher o Access, ele vai selecionar o driver OLEDB, que é o que é usado com o Access. Então eu vou clicar em OK. Ele vai voltar aqui, vai abrir a outra tela, né? Eu tenho que indicar agora o nome do arquivo de dados. Então você vai clicar aqui, ó, procurar. Ele tem aqui, eu tenho aqui uma pasta, ó, dados, e é o arquivo que eu tinha mostrado lá no Access.
Então vou escolher o arquivo e vou clicar abrir. Aí ele volta para essa tela, eu vou clicar aqui testar conexão. Então, conexão bem sucedida, ok. Ele voltou para essa tela anterior, então agora a minha conexão com o arquivo dados MDB. Eu vou clicar aqui para mostrar a string de conexão. Ó. Então ele montou para mim uma string de conexão. Eu posso até copiar isso daqui agora, dar um Ctrl C, cancelar essa tela aqui, ir lá para o programa e colocar manualmente esse código. Eu posso, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, avançar. Ele está dando um alerta aqui que a conexão selecionada usa um arquivo de dados local, que não está no projeto atual. Então eu criei o meu projeto em C# e salvei numa certa pasta. Esse arquivo está numa outra pasta totalmente diferente. Ele está dizendo, se você copiar o arquivo de dados para o projeto, ele será copiado para o diretório de saída do projeto, ou seja, para a pasta onde é colocado o arquivo executável. E sempre que eu for testar o meu arquivo, ele vai copiar para lá. Ou seja, se eu fizer um teste e colocar algum registro no arquivo de dados, aí na hora que eu fizer um outro teste, ele vai fazer uma nova cópia desse arquivo para lá. Bom, eu vou clicar aqui sim, e pode copiar o arquivo para lá, e depois eu mostro como mudar esse problema. Então aqui agora ele está pedindo para me dar um nome para a string de conexão. Eu vou colocar aqui cn string, um nome mais curto, né? Connection string. Avançar. E ele pede agora quais os objetos que eu quero acessar através dessa string de conexão. Vou clicar aqui tabelas, só tem uma, mas se eu clicar aqui eu selecionaria todas as tabelas. Concluir. Bom, aí concluiu, criou a conexão. Agora você pode me perguntar, tá, mas cadê a conexão? Ele salvou como uma propriedade, então eu vou clicar aqui no gerenciador de soluções e vou vir aqui, ó, propriedades. Ele vai abrir aqui a tela de configuração da minha aplicação. Uma das opções aqui, configurações. E aqui está a string de conexão. Ele criou uma configuração chamada cnString e o conteúdo é a string de conexão. Nota uma coisa aqui um pouco diferente daquela hora que a gente estava criando. Então ele copiou o arquivo de banco de dados para a pasta de dados do meu projeto. Então ele colocou aqui, ó, pipe data directory /pipe e aí o nome do arquivo. Então esse arquivo vai aparecer junto com o meu projeto agora. Então eu vou fechar essa tela e aqui no gerenciador de configurações de soluções, está aqui o meu arquivo de dados. Esse daqui é uma outra coisa que ele criou que a gente não vai usar agora, no momento oportuno a gente comenta. Então, se você pedir aqui propriedades desse arquivo, propriedades, ele tem uma propriedade, é copiar para o diretório de saída, sempre. Então isso é aquilo que eu havia comentado. Toda vez que eu tentar executar o meu projeto para testar, ele vai fazer uma cópia desse arquivo para a mesma pasta onde ele coloca o arquivo executável. Então ele mata qualquer informação que eu tiver salvo naquele arquivo e coloca esse novo, né? Então eu vou colocar assim, ó, copiar se for mais novo. Então se o arquivo que eu tiver no meu projeto for mais novo do que o que tem lá junto com o arquivo executável, aí ele grava. Isso significa que eu alterei, por exemplo, o projeto do meu banco de dados, então é para atualizar. Então, copiar se for mais novo. Agora, se eu executar o programa, nada vai acontecer. Por quê? Nós colocamos aqui, ó, um botão conectar. E a hora que o usuário clicar aí, ele vem para cá. E eu quero, então, que ele estabeleça a conexão e informe para mim, conectou ou não conectou. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Mas na próxima videoaula.